Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite. Paulo, quem manda em mim não é você não aqui, viu? É Narciso. É o ok dele. Boa noite a todos. Como vocês sabem, esse evento de hoje tem a finalidade de homenagear os pais, né? No Dia dos Pais, que está chegando. E aí, para isso, a gente convidou uma pessoa bem especial, tá? Que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria já agradecer algumas presenças que eu estou vendo aqui. Não vou poder citar todo mundo, né? Mas agradecer principalmente, primeiramente, ao nosso presidente, Paulo Joviniano, que está sempre valorizando o trabalho das comissões, sempre presente. Eu não sei como é que ele consegue se dividir, mas ele sempre está presente. E é uma honra ver a sua presença aqui com a gente, amigo. Também quero agradecer aos presidentes de comissão, doutora Michele Delpino, Rafaela, doutor Flávio Souto, doutor Marcelo, doutor Pedro Guerra, a todos os membros de comissão, a quem eu quero agradecer mais ainda aos membros da Comissão de Direito de Família e Sucessões, que juntos a gente está conseguindo fazer um trabalho incrível, a união do grupo, as ideias que vão surgindo, que estão fazendo com que o trabalho aconteça. E eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer também a minha vice, Gabriela Sabino, que é uma pessoa que mora verdadeiramente no meu coração e está comigo em tudo, em todos os momentos, né? Também está aqui presente. E agradecer aos conselheiros, a Narciso, que fez com que tudo isso fosse possível, é a primeira pessoa que a gente aperreia quando a gente pensa em fazer alguma coisa, né? E ele está sempre disponível, então não podia deixar de citar a pessoa do Narciso. E agora apresentar para vocês, falar um pouquinho do nosso palestrante, Dr. Cirlei Vieira. Ele é integrante da coordenação colegiada do Instituto Papai. Tá? Mas antes de dar a palavra para ele, eu quero dar a palavra ao nosso presidente, para dar boas-vindas para vocês e nos presentear com suas palavras, apesar de ainda não ser pai, mas vai homenagear os pais. Quem sabe em breve eu tenho essa graça, né, Érica? Deus me ajude nesse sentido. Inicialmente, eu queria felicitar a todos, saudar a todos, na pessoa da nossa presidente da comissão, Érica Becker, do nosso palestrante da noite, né, o doutor Cirlei, e a nossa aguerrida Gabriela, que sempre presente, sempre trabalhando, sempre fazendo tudo acontecer, né, Érica? É a Narciso da sua comissão. Com certeza. Da minha comissão, do meu escritório, da minha vida, de tudo. Então, agradecer a todos, aproveitar a oportunidade de saudar meu pai, que deve estar lá no quarto com minha mãe assistindo esse evento. Ele sempre acompanha os eventos da OAB. Meu pai que é uma fonte de inspiração para mim em tudo, né? Também advogado, a quem eu herdei a carreira. O meu está aqui também. Deixa eu aproveitar para mandar logo um beijo. Mande um beijo para ele. Mas e aí aproveitar e saudar todos os pais dessa subseção, da nossa subseção de Olinda, e agradecer aos presentes. Eu vejo aqui o Pedro Guerra com sua filhinha do lado também, representando os nossos membros de comissão aqui de Olinda, com a sua Aninha, né? O seu presente de Deus que ele recebeu. Mas é isso, não tem muito que me alongar, é agradecer a todos e dizer, Érica, que a nossa subseção é muito grata pelo empenho da sua comissão. Os advogados de Olinda agradecem de coração ao serviço por você prestado na construção de conhecimento, na construção de saberes, no esclarecimento de dúvidas que são comuns. Então, eu tenho muito a agradecer em nome de toda a diretoria, em nome do conselho da nossa subseção, a sua comissão, a todos os membros de sua comissão que estão representados aqui na sua pessoa. Muito obrigado e um bom evento a todos. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Olha, ao vivo é fogo, né? Porque agora o meu cachorro resolveu latir. Estava preso. Mas vamos lá. Doutor Cirlei, ele é integrante da comissão colegiada do Instituto do Papai, antropólogo, educador e pesquisador no campo de gêneros e masculinidades. E eu quero dar a palavra para ele. O nosso tema, como vocês sabem, é paternidade, desejo, direito e compromisso. Então, a palavra é sua, doutor Cirlei, fique bem à vontade e será um prazer escutá-lo. Primeiramente, boa noite, né, a todas e a todos.
agradecer o convite. É sempre uma honra a gente poder dialogar sobre essa questão que é tão cara para a instituição a qual eu estou aqui representando. Então, eu vou procurar não me delongar muito, ser bem objetivo na fala, porque eu gostaria de poder escutar também, a gente poder travar um diálogo muito mais do que uma palestra de alguém que está falando e os outros só estão aqui para escutar. A troca, eu acho que é muito mais rica, às vezes, de aprendizados, do que alguém que se tem a ideia de ter o conhecimento e ele traz esse conhecimento e está passando para os outros. Eu acho que o aprendizado é meu também. Então, nesse diálogo, a gente acaba aprendendo mais do que apenas eu falar, porque quando apenas uma pessoa fala, a ideia dela, ela perpassa como a ideia superior e a ideia que todos têm que assimilar. E eu acredito que a troca, ela é muito mais rica nesse sentido de que eu tenho um conhecimento, mas eu tenho muito a aprender com todos vocês que estão aqui, certo? Então, primeiro, já fui apresentado, aí meu nome é Cirlei Vieira, eu sou um dos integrantes da coordenação colegiada do Instituto Papai. O Instituto Papai é uma organização não governamental que fica localizado em Recife, mais especificamente no bairro da Várzea. Então, o Instituto Papai, ele tem esse nome por conta da sua origem. Então, a origem do Instituto Papai, ela vem a partir de uma pesquisa que foi realizada na década de 1990, exatamente concluída no ano de 1997, que é de um dos seus fundadores, o Jorge Lira. E o Jorge, ele pesquisava na década de 90, teve muito um boom, uma discussão sobre a questão de gravidez na adolescência. E aí se falava muito sobre a questão da gravidez e a saúde começou a abarcar isso como uma questão importante de se tratar, como uma questão de desenvolver, inclusive, políticas públicas para atender e acolher essa questão, porque era uma questão que estava, em termos percentuais, crescendo muito, e isso estava se configurando como um problema. E aí a política de saúde começa a ser colocada em prática nesse sentido. E o Jorge, ele pegava essa questão e na sua pesquisa, que era uma pesquisa de mestrado na época, ele lançava uma problemática, que era o seguinte: se a saúde está pensando na questão da gravidez, existe um fato de que, se existe uma jovem que está grávida, muito provavelmente existe um jovem que vai ser pai também, ou um adolescente que vai ser pai. E como é que a saúde está pensando esse adolescente? Como é que a saúde, na prática, está fazendo o acolhimento desse adolescente também, que provavelmente tem tantas dúvidas quanto um adolescente ou uma jovem mulher que está gestante. E ele vai pesquisar isso em algumas maternidades. Aqui no Recife, ele pesquisa em 2 maternidades, a maternidade do CISAM e a maternidade do HC, do Hospital das Clínicas, da UFPE, e ele entrevista profissionais de saúde, ele entrevista pessoas que estão na ponta do serviço, ele verifica a questão da política e ele entrevista também os usuários do serviço. A conclusão dele é uma conclusão muito simples, de que a saúde, ela pensa, ela reproduz a questão da gravidez apenas pela questão biológica. Então, a transformação do corpo, ela se dá no corpo da mulher. Então, a questão da gravidez para a saúde, em termos de política pública e na prática, era visto apenas em relação à mulher. Então, ele questionava isso, assim, por que não incluir os homens também nessa questão? Porque seria importante, porque isso poderia promover mudanças significativas para a vida, tanto dos homens, quanto para a vida das mulheres, quanto para a vida das crianças que viriam ao mundo. Porque ele traria o homem para pensar essa questão do cuidado como algo importante para a vida deles. E aí o Jorge lança um programa,
que ele vai chamar de Programa de Apoio ao Pai, né? Então, o nome papai vem daí, né? E aí, em 1997, quando ele lança esse programa, ele escreve um projeto e uma fundação internacional chamada Fundação MacArthur, ela acha isso muito interessante, ela acha isso inovador, né, de pensar a questão de trazer o homem para esse espaço de cuidado, e ela aporta recursos para que seja feita uma experiência piloto no Recife. E essa experiência ela é realizada tanto no HC quanto no CISAM, né? E era uma experiência muito simples. Era formada uma equipe, né, montada uma equipe, né, onde essa equipe ela ia à maternidade em dias da semana, né, e acompanhava o acolhimento das mulheres quando chegava, as mulheres jovens gestantes. E quando essas mulheres chegavam, junto com os profissionais, né, uma das questões que era perguntado era: o seu companheiro veio com você? E aí era quase que unânime, dizia não. Quando acontecia de um adolescente e uma jovem dizer que veio o companheiro, e geralmente elas iam acompanhadas, mas iam acompanhadas ou da mãe, ou da irmã, ou da tia, ou da avó, né? E quando acontecia de, por acaso, elas irem acompanhadas de um homem, se perguntava: então, cadê seu companheiro? Ele ficou lá fora da unidade e eu entrei só. Quando acabar, eu me encontro com ele lá e a gente vai se embora para casa, né? E começou a dizer: por que você não convida ele para vir aqui, né? Para a gente conversar sobre a questão da gestação, sobre a questão do desenvolvimento do bebê, né? Dúvidas ele pode ter. E com isso começava, quando ela vinha na outra consulta, algumas chamavam seus companheiros e alguns companheiros iam com ela. E aí se formava um grupo de acolhimento, onde esse grupo começava a se conversar, né, sobre se eles sabiam o que estava acontecendo de transformação no corpo da mulher, se eles sabiam o que implicava ser pai, né, como era a ideia deles de paternidade, né, como é que se eles já tinham cuidado de alguma criança, né, se eles sabiam dar um banho, né, se eles sabiam trocar fralda, e tudo isso eram conversas ali com os homens, e se revelava que isso se tornava muito interessante, porque a maioria deles voltava. Na outra consulta, eles estavam lá novamente. Eles queriam conversar com ele sobre isso, eles tinham muitas dúvidas sobre isso. E aí foi o primeiro projeto que a instituição abarcou, né? Isso em 1997 e 1998. Em 1999, né, a instituição ela se instituiu enquanto uma organização não governamental com CNPJ. E aí, também, nesses 2 anos iniciais, começou a se perceber que era muito mais importante se avançar para além do debate sobre a questão de paternidade, né? Não que a paternidade não fosse algo importante se discutir, mas era se discutir o cuidado, homens e cuidado, né? E aí começou a se pensar a questão dos homens e a questão da violência contra a mulher, os homens e a questão de saúde, a como se dava a questão da socialização masculina, como os homens são criados e educados para reproduzir uma ideia de que o cuidado não deve fazer parte da vida deles. Então, todas essas questões passaram a ser questões importantes para se discutir sobre a questão das masculinidades. E é importante abrir um parêntese sobre isso, masculinidade, porque muita gente pergunta e se questiona assim: por que masculinidade? Por que a gente fala no plural? Porque no nosso decorrer do nosso trabalho, a gente foi percebendo, primeiro, uma coisa que já se tinha como prática, que era uma ideia de masculino como padrão, né? Então, o que é ser homem? Ser homem é esse modelo aqui. Dava-se esse modelo como modelo padrão, né? Tinha alguns pesquisadores que trabalhavam até uma terminologia chamada masculinidade hegemônica, né? Que é esse modelo que é colocado como padrão, e esse padrão, todos os homens, eles tendem a querer se enquadrar nele. Porém, na prática, isso não acontece. Isso não se consegue, porque o homem não consegue seguir esse padrão, porque vão ter homens que vão fugir naturalmente desse padrão.
e vão ter uns que, mesmo tentando se enquadrar, ele não vai estar ao nível desse padrão que se coloca como masculino, né? E aí se atribui que existem várias formas de ser homem, né? Então, existem homens que são héteros, existem homens que são homossexuais, existem homens que são bissexuais, existem homens trans, né? Existem homens que são mais delicados, existem homens que são mais grosso no trato, na forma, existem homens de diversas formas. Então, não existe um único modelo de ser homem, né? Agora, o que importa é as relações que esses homens constituem e como constituem essas relações, que podem ser relações saudáveis, relações boas, né? Ou podem ser relações que não são saudáveis, que são relações ruins, tanto na questão da relação com a mulher, quanto a relação com outros homens também. Porque essa questão que é colocada, posta na educação de meninos e meninas, né, que é uma ideia de que o homem ele tem que ser superior, o homem tem que ser líder, o homem tem que mandar, o homem tem que ser referência, acaba sendo prejudicial na formação dessas relações sociais, né, e acaba dando uma ideia de que o homem tem que estar no espaço de mando, né, e que a mulher tem que sempre estar submissa a ele, né? E aí a gente começou a trabalhar nessa possibilidade de desconstrução dessa ideia e fazer com que os jovens, principalmente, porque nosso trabalho é muito focado na população jovem, né, que os jovens possam refletir sobre isso, né? O que é ser homem no mundo e quais as formas que nós gostaríamos de constituir, né, como relações sociais saudáveis, relações sociais que não tenha a referência de violência como marca desse masculino. E aí a gente começou a trabalhar várias questões que envolvem os homens e o cuidado de uma maneira geral. Então, isso foi para resgatar um pouco a história da instituição. Mas a instituição, até hoje, ela permanece com 3 linhas de atuação clara. Uma é a questão de discutir homem, juventude e saúde, e a outra é a questão de discutir homens e diversidade sexual, e a outra, que é a que deu origem à instituição, é a questão de homens e paternidade. E aí, dentro dessa questão de paternidade, a gente começou em 1997, como eu falei a vocês, a desenvolver várias ações, né, para pensar a questão da paternidade e trabalhar isso entre os jovens. E a gente criou uma campanha, e essa campanha ela iria abarcar, na verdade, ela seria uma referência para abarcar todas as outras ações sobre paternidade que a instituição veio desenvolvendo, que foi a campanha, tal como o título do nosso diálogo aqui, que é Paternidade, Desejo, Direito e Compromisso. E o que é que significa? Por que paternidade, desejo, direito e compromisso? Porque a gente acha que a paternidade ela deve ser primeiramente pensada no campo do desejo. Você, para ser pai, você tem que desejar ser pai. Você tem que querer ser pai. Paternidade, ela pode até se configurar como um acidente de percurso. Mas se você não transforma esse acidente de percurso enquanto desejo, dificilmente você vai constituir uma paternidade legal, de poder realmente ter uma representatividade, né, ampla de convívio, né, saudável, né, com o seu filho ou com a sua filha, né? Então, ela tem que perpassar por essa questão do desejo, né? Se você nunca desejou ser pai, né, provavelmente sua relação, se você vier ter um filho e você não mudar essa relação de desejo, essa relação constituída, ela não vai ser uma relação legal. E, com certeza, ela vai deixar marcas, vai deixar registros negativos na vida dessas crianças quando elas forem crescendo. Ainda criança, mas quando elas forem crescendo, isso vai ficando muito mais evidente, né? Então, no campo do desejo, é o primeiro pontapé, né, que a gente coloca como essencial
para pensar a dimensão da paternidade. O segundo é o campo do direito, né? Existe uma ideia de que, a partir da promulgação dos direitos humanos, né, da Carta de Direitos Humanos, de que a questão da reprodução, né, ela tem que ser pensada a partir de uma perspectiva de direitos, direitos reprodutivos, direitos sexuais, né? E a paternidade ela está dentro desse contexto de reprodução, né? Por quê? Porque é um direito você ser pai. E a Constituição brasileira, ela deixa isso também evidente quando ela fala das questões representatividade dos cuidados com a criança, de responsabilidade tanto do pai quanto da mãe, né? Então, isso também perpassa pela questão de direitos. E isso vai ser refletido em várias outras leis e políticas públicas também. Por exemplo, existe uma lei, né, brasileira, promulgada em 2005, a Lei 11.108, né, que fala sobre a lei do acompanhante, né? Então, a lei do acompanhante é uma lei que dá um direito à mulher, né? A mulher ter um acompanhante antes do parto, no parto imediato e no pós-parto. Sendo que essa lei ela não diz, de forma alguma, quem é esse acompanhante. Ela diz que é um direito da mulher, é uma escolha da mulher. E o que é que a gente tem observado? A gente trabalha uma campanha chamada Pai Não é Visita desde 2008, né, onde a gente divulga essa lei e a gente reflete na divulgação, olha, é um direito seu, direito da mulher. Então, se você for do seu desejo, esse acompanhante, ele pode ser um homem. E se você quiser, convida teu companheiro, convida o pai dessa criança para que ela seja um acompanhante, né? Para que ela esteja presente nesses momentos iniciais do cuidado, porque é importante trazer os homens para esse espaço de cuidado. E a gente fez essa campanha e a gente fez também um levantamento, inicialmente, em todas as maternidades do Recife. Todas as maternidades do Recife. E o que é que a gente observou? Primeiro, eram 6 maternidades. Das 6 maternidades, nenhuma cumpria a lei. Isso, a lei era de 2005, a gente fez o primeiro levantamento em 2008. Em 2008, nenhuma maternidade cumpria a lei. E aí a gente fez uma audiência pública no Ministério Público, né, onde a gente convidou profissionais de saúde, convidou pessoas da gestão, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura do Recife, para discutir sobre isso, para mostrar, olha, nenhuma da maternidade garante o direito ao acompanhante. Só houve uma maternidade das 6 pesquisadas que disse que elas permitiam que houvesse um acompanhante, mas aí a gente perguntou, é escolha da mulher o acompanhante? Não, só pode ser um acompanhante mulher. A gente só permite que seja um acompanhante mulher. E a gente, por quê? As justificativas eram as mesmas que já existiam e continuaram nos anos seguintes. Porque um homem pode incomodar o espaço da mulher, as mulheres ficam em enfermaria, né? Mas aí a gente, para isso, acredito que a maioria que deva conhecer, que quando é promulgada uma lei, existe uma coisa chamada dotação orçamentária. Ou seja, não é feita uma lei se isso não estiver incluída no orçamento da União. As condições para que essa lei seja efetivada. E aí, quando essa lei foi efetivada em 2005, já existia uma dotação orçamentária na União para que os estados pudessem apresentar, por meio dos seus municípios, o município mandava para o estado apresentava propostas de reformulações estruturais dentro das unidades de saúde para que pudesse fazer a lei funcionar. Eles têm 2 anos, então aí, 2005, 2006, a gente acreditava que em 2008 isso estaria resolvido, mas não estava. Nenhuma unidade que dizia que não garantia o acompanhamento, né, dizia que, mas a gente nem conhecia, nem sabia sobre essa lei. A gente nem sabia que poderia fazer isso. E aí, assumir o compromisso no Ministério Público, na audiência pública, de ir se adequando.
E aí, com muita luta, a gente repetiu isso durante anos, né? A gente fez em 2009, 2010, 2011, 2012. Há um ano a gente fez novamente isso, né? O ano passado. E houve avanços, houve. A gente incluiu Olinda também, nos 3 últimos anos a gente incluiu Olinda, e Olinda era um reflexo do problema que tinha em Recife, também encontramos em Olinda, né? E aí, o avanço que houve em Recife, um dos foi a lei hoje, todas as maternidades do Recife, quando você entra, a lei está fixada lá na recepção. Então, as pessoas conhecem. A formação constante da Secretaria de Saúde para os profissionais de saúde, inclusive falando sobre a lei e falando da importância da lei. A maioria das maternidades do Recife, elas se reestruturaram e colocaram biomas de divisão na enfermaria, que acolhe essas mulheres, para que elas pudessem ter o acompanhante. Mas, mesmo assim, quando a gente fez o último levantamento, que foi há 2 anos, né, das 9 maternidades visitadas, que aí a gente inclui as maternidades de Olinda, apenas 3 das 9 diziam que o homem poderia ser um acompanhante. As outras, uma disse que não poderia ter acompanhante, e as outras que diziam que poderia ter acompanhante, só acompanhante mulher. Ou seja, elas continuam, né, ferindo a lei, porque a lei diz que é a escolha da mulher, não é determinação do serviço de saúde. E aí tem uma outra grande questão que envolve isso, que é o poder, né, que os profissionais de saúde, em especial os médicos e médicas, exercem para determinar, porque quando se perguntava a um funcionário que não fosse médico, quer dizer, não, porque o médico não deixa, porque a médica não deixa. E aí, usando sempre, mas se um outro homem estiver na enfermaria, ele vai estar vendo a outra mulher. E se precisar de um procedimento, né, isso vai constranger a mulher. E a nossa experiência leva a afirmar que isso não acontece. Isso pode vir a acontecer, mas se o profissional ou a profissional de saúde souber conduzir, isso não vai acontecer. Por quê? Porque se for fazer um procedimento, é muito simples. Chega a ser, meu amigo, a gente vai precisar fazer um procedimento, dá para o senhor esperar uns 10 minutinhos ali fora, os caras saem. Os homens saem, sem problema nenhum. A gente teve um caso emblemático. Se vocês tiverem dúvida, inclusive eu recomendo que vão no YouTube, né, coloquem lá o título da palestra, Paternidade, Desejo, Direito ao Compromisso, ou botem lá, Pai não é visita, o Instituto Papai. Aí vai ter uma série de vídeos, né, inclusive tem um vídeo, documentário, de 19 minutos, ele, chamado Pai não é visita, que fala da experiência desses pais na negação desse direito na maternidade e como isso tem várias dimensões. E aí eu vou falar de um especificamente, que é um pai que veio do interior, ele veio do interior para ter o filho dele nascer numa maternidade no Recife. Ele e a esposa, um parto de risco. Então ele veio, aí a esposa precisou ser internada e só tinha ele para ficar. A maternidade disse, não pode, você não pode. Você não pode ficar. Aí ele fez, mas por que eu não posso? Porque só é permitido mulher. Na época, era uma das únicas maternidades que permitia o acompanhante. Mas disse só poderia mulher. Aí ele fez, mas eu moro no interior, não tem como vir ninguém. Ele fez, então, infelizmente, sua esposa vai ter que ficar só. Ele fez, mas ela está debilitada. Aí disse, mas não pode. Por coincidência, no mesmo dia, era o dia que estávamos lançando a campanha e demos entrevista no jornal e aparecemos na TV falando sobre isso. E quando ele viu, ele se interessou e ele viu que nós estávamos fazendo audiência no Ministério Público. Ele foi lá no Ministério Público e ele procurou a gente, pediu material informativo e disse, o que é que eu faço? Ele disse, vá lá, informe que tem essa lei, que você tem direito, tudinho, e é sua esposa que escolhe se é o acompanhante ou se é outra pessoa. Aí ele foi lá, voltou na maternidade, mas quando chegou lá, mostrou a lei, a maternidade disse, infelizmente, não pode. Se você trouxer uma mulher, fica, mas se você, homem, não pode. Aí ele ligou para a gente, perguntou, o que é que eu faço? Aí eu disse, vá na Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai poder fazer alguma coisa com você. Mas era hora do almoço e ele não encontrou ninguém na Defensoria Pública para atender. Aí ele correu para o Ministério Público.
O Ministério Público, por sorte, tinha lá uma pessoa que acolheu ele e disse, olha, eu vou falar aqui não sei se é juiz, promotor, não sei o que é, mas eu vou falar com ele aqui para ver o que é que ele orienta. E aí, na hora, ele fez, não, redija aí o texto que eu vou dizer, pega a lei aí, coloca, e eu vou, carimba aí e eu assino. E ele pegou esse papel, voltou na maternidade e chegou lá e disse, olha, eu trouxe esse documento aqui do Ministério Público. Quando leram lá, aí a pessoa disse, olha, tem que ir para a ouvidoria. Aí foi para a ouvidoria chegou, tem que falar com a diretoria. Aí foi falar com a diretoria. A diretoria, quando leu o papel, disse, é uma coisa que está sendo determinada aqui por um órgão, né, que a gente não pode negar. Deixa ele ficar na enfermaria. Aí ele pegou, foi na enfermaria, mais uma coisa curiosa, ele levou vários materiais de divulgação dessa lei. Quando ele chegou na enfermaria, aí ele pediu, antes de entrar, pediu licença, disse, oh, gente, desculpa, eu só queria falar da minha experiência. E ele falou da experiência dele, distribuiu o material, né, e disse, olha, se vocês quiserem que seja o seu marido que acompanhe vocês na enfermaria, pode, porque tem essa lei aqui. Né? E isso causou uma certa mudança, né, nessa maternidade, porque foi a primeira maternidade depois que autorizou que fossem os homens também como acompanhantes. Né? Então, isso é experiência prática da questão do exercício do direito. Né? Então, a paternidade ela deve ser exercida pela questão do direito. E um outro aspecto sobre direito que a gente discute também é a questão da licença paternidade. Né? Por quê? Porque muitas vezes trabalha com a ideia de paternidade, a ideia de que o cara é pai e tem que prover a família. Então, se ele não deixa que nada falte na família em termos materiais, então ele está exercendo a paternidade dele da forma correta. E a gente trabalha que não é bem assim. Por isso que a ideia de cuidado ela é remetida apenas à mulher. Por quê? Isso é refletido nas leis. Quando a lei diz que, em alguns casos, as mulheres podem ter até 6 meses de licença maternidade e o homem tem 5 dias consecutivos. O que significa? Se ele trabalha de segunda a sexta e o filho dele, na sexta-feira à noite, começa a contar a partir da sexta-feira, ele tem sexta, sábado, domingo, na segunda, na terça-feira, ele tem que estar de volta no trabalho. E aí, remete isso, assim, ele tem que prover, ele tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar, ele não tem que cuidar. E aí, quando ele chega em casa, e criança dá trabalho, né, já diz a palavra cantada, né, criança não trabalha, criança dá trabalho, né, que a criança acorda de noite chorando, aí ele diz, olha, vai lá, cuida tu, porque eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Então, perpassa por uma questão de lei que há alguns anos a gente vem trabalhando essa outra campanha chamada Dá Licença, Eu Sou Pai, e essa campanha ela promoveu algumas reflexões interessantes na questão da mudança, da possibilidade de mudança da lei. Em alguns casos, a lei foi colocada numa ampliação de até 15 dias, tem casos de 20 dias, tem instituições que adotaram um mês, né? Mas a gente trabalha na perspectiva de que um dia possa ser como alguns países fora do Brasil, né, que não é o Brasil, que adotam, em alguns casos, como uma licença parental. E o casal decide como vai tirar. E na Alemanha, por exemplo, eu tenho primas que moram lá e elas dizem, olha, aqui são 3 anos. 3 anos, claro, existem algumas questões fundamentais para se pensar a questão, como é tirado esses 3 anos. Não é 3 anos para um, 3 anos para o outro. É 3 anos para o casal. Um pode tirar 1 ano e meio, o outro pode tirar 1 ano e meio. Formou os 3 anos. Um pode tirar 2 anos, o outro pode tirar 1. E isso, claro, também, os 6 primeiros meses, eles têm direito a receber 80% do salário. Aí passou dos 6 primeiros meses, aí tem uma redução maior e vai chegando, vai diminuindo o salário dentro desse prazo do exercício da licença. Né? Então, são questões que precisam ser discutidas. Mas isso é um exemplo da Alemanha. Tem vários outros exemplos. A Dinamarca tem uma metodologia, a Noruega tem uma outra forma. Né? E a gente discute isso, assim. Ampliar a licença paternidade não é fazer com que os homens fiquem em casa sem fazer nada. É você tentar também mudar um pouco dessa cultura de que o homem ele não tem que cuidar da criança. Ao contrário, ele tem que se envolver no cuidado da criança. Em toda a dimensão do cuidado. Desde trocar uma fralda a dar um banho.
Porque paternidade, ela é um exercício do cotidiano, um exercício do dia a dia, um exercício em que você precisa, né, se envolver de forma ampla e plena, né? Então, como eu falei para vocês, para finalizar, eu sou pai, né? Eu acho que eu não tinha dito, né? Eu sou pai, eu tenho uma filha que daqui a 2 semanas faz 15 anos, né? Um adolescente, e tenho uma criança de 5 anos, né? Que é autista, que aí me dá uma outra dimensão de aprendizado, né? Que é fantástica em relação assim. Eu tenho que aprender constantemente, eu e minha esposa, aprender constantemente qual é a melhor forma de comunicação, porque a gente está acostumado a um único padrão de comunicação, a uma única forma de diálogo, né? E com o autista, essa forma, na maioria das vezes, não funciona, né? E aí a gente tem que aprender. Mas não dá para a gente relegar esse tipo de aprendizado e de cuidado apenas a uma das partes, né? Então, desde que nasceu a minha filha, né, eu tenho um sono muito mais leve que minha esposa. Quem levantava à noite, de madrugada, para tirar ela do berço e trazer para mamar, dava a mãe mamava, botava para rotar, fazia pegar no sono de novo e colocava lá. Às vezes não pegava no sono, ia até 2, 3 horas da madrugada, né, cansado, mas não era só eu que me cansava, minha esposa também se cansava, né? Na questão da licença maternidade, por exemplo, eu lembro muito bem, eu saía para trabalhar, ela estava de licença em casa, e quando eu chegava, a primeira coisa que ela fazia assim, toma que a filha é tua, porque ela já estava esgotada de tudo que tinha que ser feito, né? Então, essa dimensão do cuidado, ela é uma dimensão que exige, e ela tem que estar colada com a questão do desejo, ela tem que estar com a consciência do direito, né? E ela tem que envolver muito amor para você exercer, né? Então, foi assim com nossa filha e é assim com o nosso filho. Eu acho que as mudanças, elas estão acontecendo, mas a gente ainda tem muito a caminhar, muita coisa a mudar, né? Mas a gente está disposto a continuar conversando, dialogando sobre isso. Tá? Obrigado pela atenção e a gente está aqui para conversar. Perfeito. Acho que é um debate que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? A importância realmente da participação dos pais, a gente que faz direito de família. Graças a Deus, tem verificado a luta de muitos pais para conseguir ter a convivência mais perto dos seus filhos, né? Isso é uma coisa que antigamente o de 15 dias era suficiente, mas hoje não. Hoje os pais percebem a necessidade de estarem presentes, de colocar 1 ou 2 dias durante a semana para ter essa convivência, né? E até porque, assim, a gente costuma dizer que o direito de visita, hoje chamado direito de convivência, não é um direito do pai. O pai não tem o direito de ver a criança. É um direito e uma necessidade do filho. Então, a mãe não pode tirar do pai esse direito do menor, né? A gente tem que estar sempre pensando que aquela criança precisa do pai e da mãe. E um jamais vai substituir o outro, né? Você falou da sua experiência do acordar de madrugada. Eu realmente não sei o que seria da minha vida quando meus filhos nasceram, se realmente eu não tivesse um marido, porque, na verdade, quando os meninos choravam, ele não escutava, não, porque o homem não acorda escutando, não. Mas eu empurrava ele ia para outro quarto comigo e estava lá dando um apoio moral, né? Então, tirava da mamada, entregava realmente, tinha que, até porque nós advogadas, temos muitas aqui, nós advogadas, infelizmente, a gente não sabe o que é uma licença maternidade, então, tinha que somar tudo na nossa vida, e, ao mesmo tempo, se a gente não tiver esse apoio do homem, o homem não for visto em pé de igualdade com a mulher, isso fica difícil não só para a criança, como para o próprio relacionamento do casal, né? E como eu falei, um substitui o outro. Então, eu acho que essa abordagem que você trouxe, principalmente essa questão das maternidades, eu acho que é um trabalho fantástico, né? Quem mais tem que estar do lado da mãe nesse momento, se não o pai, né? A presença dos avós também é fundamental, esse apoio, essa rede que se forma, né, entre os avós, os pais. Eu acho que tudo isso ajuda, inclusive, em formação de caráter do menor,
né? Mas eu fiz aqui uma pergunta para trazer para você, que aí eu queria que você me respondesse aqui, por favor. O que pode ser dito a respeito do papel dos pais na estrutura familiar atual em relação aos cuidados dos filhos? Como é que você enxerga mais profundamente essa questão desses cuidados? Durante todo, não só quando é bebezinho, mas assim, a necessidade durante toda uma vida, né? Há coisa de uns 3 anos, mais ou menos, eu dei uma entrevista para a Globo News, aqui na minha casa, né, com minha filha e meu filho, e surgiu um pouco essa questão, né? Até minha filha também falou, na época, mostrando que algumas amigas dela, elas diziam que, dizia para ela, assim, teu pai é diferente, porque teu pai está muito mais frequente aqui na escola do que o meu, né? Teu pai toda vez está aqui com tua mãe e teu pai estão presentes, né? Nos eventos, tua mãe e teu pai estão presentes. Nas reuniões de pais, que deveriam ser chamadas de reuniões de mães, porque a gente só encontra a maioria mães, né? Teu pai está presente. Então, assim, eu acho que essa questão de você realmente se envolver com o cuidado, ele não só é quando é bebê, né? Ele é em toda a dimensão. Como eu disse, minha filha, daqui a 2 semanas, faz 15 anos, né? E todas as questões que envolvem ela, a gente até hoje procura conversar em família, conversar comigo, conversar com a mãe, né? A gente também trabalha muito a dimensão, não existe essa figura de autoridade plena, ou seja, o que a gente diz é ordem, não. A gente está aqui para conversar, né? Agora, é necessário o argumento, mas é necessário também os limites. Então, tem momento que realmente a gente diz, não, mas agora é hora de a gente utilizar a nossa autoridade, né, enquanto pessoas que somos responsáveis por você, né? E isso é presente constantemente. Então, assim, eu acho que o papel do pai, ele não é desvinculado do papel da mãe. Agora, os homens têm que ter consciência disso. E desvinculado, que eu estou falando, não é desvinculado, é porque tem que ser realmente compartilhado. E compartilhado não é aquela ideia que meu pai tinha essa ideia, né, e eu fui desconstruindo na minha vida, meus irmãos, alguns deles também desconstruíram isso na vida deles, que era o seguinte, ele dizia isso e eu acho que isso é péssimo, né? Ele dizia que sua mãe manda na casa e manda em vocês. E eu, né? E aí existe isso, assim, se é essa ideia que o homem trabalha, então ele está num caminho totalmente questionável, né? E, na minha perspectiva, é errado de você promover realmente o lugar de cuidador. Porque cuidador não é você dizer o que é melhor e o que é pior, não. É você também estar aberto a escutar. Porque não é por ser pai, por ser mãe, que você é detentor de toda a verdade. Não. Você tem que aprender com seus filhos também. O mundo muda constantemente. Nós temos que também nos mudar com isso, nos adequar a algumas coisas. E a escuta é o melhor remédio. Perfeito. Eu costumo dizer que eu não aceito quando alguém faz, meu marido me ajuda em casa. Marido não tem que ajudar a mulher em casa, marido tem que ter as mesmas responsabilidades que a mulher em casa, né? Então, os dois, como você falou, pede igualdade, é um ajudando ao outro, se ajudando e construindo esse relacionamento, esse lá, né? Você falou em compartilhado, eu queria que você falasse um pouquinho em relação à sua experiência lá no Instituto Papai, em relação à guarda compartilhada e alienação parental. Você teria alguma coisa para acrescentar para a gente? A gente recebe muitas consultas sobre isso, né? A gente não faz serviço jurídico, né? A gente faz muitas vezes, a gente às vezes encaminha para algumas instituições que fazem esse tipo de trabalho, mas a gente trabalha a perspectiva do direito, assim, informa as pessoas o que é que elas podem acessar de informação em relação ao exercício do direito, né? E aí a questão da guarda compartilhada ela é muito interessante porque, às vezes, essa guarda compartilhada ela é usada como arma, tanto pelos homens como pelas mulheres, né? E aí a gente reflete muito sobre isso, né? Quando, muitas vezes, você consegue
manter uma relação, né, realmente harmônica e amigável entre as partes, você mais facilmente resolve isso. Quando não, geralmente você deve pensar que tipo de relações essas são constituídas ou foram produzidas e reproduzidas nessa vivência que faz as pessoas brigarem pela guarda de uma criança. Porque muitas vezes, e é por experiência própria que eu falo isso, dos casos que a gente às vezes dialoga, né? O cara, o homem, ele não é um pai que realmente se envolve na questão do cuidado. E quando se separa, por N motivos, né, ele usa a questão de querer uma guarda compartilhada como uma forma de arma, né, contra a mulher. Não é porque ele quer ter aproximação com o filho ou com a filha, é porque ele quer atingir a mulher. E o contrário também acontece, né? Eu tenho um amigo meu que ele namorou com uma jovem, com uma mulher durante um tempo, né? Os dois, na época, jovens também, né? E aí eles tinham acabado o namoro, sendo que quase um mês depois ela chamou ele para conversar e disse, olha, eu estou grávida. E aí ele disse, olha, então como é que a gente vai fazer em relação a isso, né? E aí ela disse, não, eu quero que você assuma. Ele disse, não, eu assumo, né? Se é meu, né, eu assumo, né? Aí ela fez, sim, mas quando é que a gente casa? Aí ele fez, não, olha, o nosso relacionamento, enquanto namorados, acabou, não existe mais. Mas, assim, se você está grávida e o filho ou a filha é minha, né, eu quero, sim, ter responsabilidade e convivência com essa criança. E aí foi aí que se gerou o problema. Ela viu que não teria uma constituição de um casamento, aí, né, já começou a ter problemas. Quando nasceu, houve o registro no nome dos dois, mas logo após o registro, ela disse, não, você não vai ver sua filha. E ele teve que entrar na justiça para conseguir, não a guarda compartilhada, porque crianças recém-nascidas não existe isso, ela tem que ficar com a mãe, mas ele ganhou o direito da visita, né, o direito do acompanhamento, né, e depois, com o tempo, isso foi progredindo. Hoje a filha dele tem 16 anos, né, e hoje é totalmente compartilhado. A menina, ele, durante a semana, ele, durante todos os dias, ele vai na casa, passa na casa, pega ela, deixa na escola. Quando larga, ele sai do trabalho, porque ele tem essa flexibilidade no trabalho dele, deixa em casa, né? Nas férias, 15 dias com ele, 15 dias com a mãe, né? Finais de semanas alternados, e se dá super bem com a filha, né? Então, essa questão da guarda compartilhada, ela tem que ser muito na posição de um advogado, que eu não sou, né? Mas, assim, quando você está nessa posição, você tem que ter muita sensibilidade para perceber as partes, né, e saber aconselhar da melhor forma possível. Porque muitas vezes você comprar apenas a posição de um, muitas vezes você não está interessado em saber o que é melhor para a criança, mas você está querendo só defender o seu cliente ou a sua cliente, né? E eu acho que nessa briga aí, quem mais sofre é a criança. Então, você tem que ter sensibilidade para perceber isso. Isso, perfeito. Pegando já seu gancho, eu acho que o advogado de direito de família, ele tem que ter a sensibilidade de saber que a briga não vai fazer bem para ninguém. Então, a gente tem que ser, acima de tudo, um conciliador, né? Lógico que tem clientes que você não consegue fazer aquele acordo e aí você tem que fazer o seu papel da melhor forma possível. Mas, na hora que a gente consegue fazer um divórcio consensual, ou resolver um divórcio litigioso, transformar ele em consensual, eu acho que todo mundo ganha. Você evita futuras demandas, futuros problemas, uma busca e apreensão de menor. São diversos problemas que são evitados se você conduzir de forma segura, de forma tranquila, aquele ponto inicial, né? Então, o advogado de direito de família tem que ter essa sensibilidade, é importantíssimo. E outro ponto que eu queria destacar aqui, complementando a sua fala em relação à guarda compartilhada, que eu acho que é importante, acredito que aqui a gente tem pessoas também que não são advogadas, e
o que é que muita gente confunde o Instituto da Guarda Compartilhada? A guarda compartilhada não significa... A guarda compartilhada é a regra geral, a lei. Então, a pessoa, quando o juiz for determinar a guarda, vai estabelecer que aquela guarda é compartilhada, certo? A guarda compartilhada não significa que a criança vai ficar metade do tempo com a mãe, metade do tempo com o pai, ou uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Isso aí seria uma guarda alternada. A guarda compartilhada significa que todos os direitos, todas as decisões importantes da vida da criança vão ser tomadas em conjunto entre pai e mãe. Exemplo, qual escola vai estudar, qual inglês, o cursinho de inglês, vai fazer inglês ou espanhol, qual esporte vai fazer, quem vai ser o pediatra. Então, essas decisões deverão ser tomadas em conjunto entre pai e mãe. Inclusive, pais e mães que moram em estados diferentes, ou os países diferentes, não são impedidos da guarda compartilhada, a própria lei prevê isso, porque você hoje tem uns meios de exercício da guarda até por a gente está fazendo aqui uma conferência, então isso não vai impedir o exercício da guarda compartilhada, né? E aí, na guarda compartilhada, se estabelece a residência do menor e o direito de convivência do outro genitor, que antes a gente chamava de direito de visita, tá? Então, assim, a guarda compartilhada vem sendo amplamente, os nossos juízes daqui de Pernambuco aplicam a guarda compartilhada. Tem muitos casos que a gente olha, essa guarda compartilhada não vai dar certo. Não é possível. Como é que esse casal vai conversar? Mas aí a lei, dessa forma, procura fazer com que as pessoas tenham um bom senso, percebam que elas vão ter que decidir, porque vai ser muito mais caro pegar um problema besta e levar para o judiciário para resolver. Então, caro emocionalmente e caro financeiramente. Então, eles terminam se compondo em algum momento da vida, usam algum intermediário, algum tio, alguém, para que possa realmente chegar àquela solução que é o ideal, né? Então, é um instituto, eu acho, de grande importância, quando ele é bem aplicado, e sempre, como você falou, tendo em consideração o melhor interesse da criança. O princípio do melhor interesse da criança é o que deve prevalecer, e jamais o interesse do pai ou o interesse da mãe, porque se a gente pensar no pai ou na mãe, a criança sempre vai estar sendo prejudicada, né? Eu queria agora abrir o microfone de vocês, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ele está à disposição de vocês, como ele falou no início. Vamos lá, o pessoal da Comissão de Direito de Família. Eu quero fazer uma pergunta, Érica. Quem? Eu quero fazer uma pergunta, tudo bom? É doutor Anchieta, José Anchieta. Oi, doutor Anchieta. Vamos lá. Ou para você ou para o palestrante, eu sinto, Érica, muito na nossa sociedade que, em relação à alienação parental, sempre é do pai contra a mãe. E muitas vezes a gente não dá tanta importância da mãe contra o pai. Eu, uma vez, estava numa professora de Direito Civil e ela tinha certeza que só existia alienação parental da mãe, do pai em relação à mãe, entendeu? E nunca da mãe em relação ao pai. Caso você fala, quem é o alienador, o pai ou a mãe? Não entendi. A mãe sendo alienadora. Certo. No caso. Aí eu queria saber um posicionamento de vocês, como é que vocês veem isso na nossa sociedade, se tem essa proteção ao pai, no caso, quando ele sofre alienação parental da mãe. Você quer falar? Posso falar. Obrigado. A alienação parental é uma questão muito problemática, né? Porque, como eu falei, citando a questão da guarda compartilhada, a guarda compartilhada eu acho que é o melhor caminho, né, que se tem para realmente você poder fazer o exercício do cuidado de ambas as partes, do pai e da mãe. Eu acho que a criança é que vai ser beneficiada. Quanto à questão da alienação parental, né, ela pode existir dos dois lados. A nossa experiência, a gente recebe muito e-mail, né, de homens, né, relatando essa questão da alienação parental, né, feita pela ex-companheira, né, e diz que ela fala mal de mim, ela me difama, ela faz isso, minha filha não quer mais me ver. Tem certos pontos de verdade na maioria dos casos. Em alguns outros casos, é uma forma do cara querer posar de bom moço,
né, que ele realmente também, às vezes, faz coisas que não é de aproximação, né, e quando acontece essa alienação parental, eles estão distantes, eles não se fizeram presentes. Existem muitos casos de alienação parental, por exemplo, chega a gente, de pessoas que se separaram, aí foram morar em outro estado, o homem foi morar em outro estado, tem pouquíssima convivência com o filho ou a filha, e depois diz, não, porque ela está fazendo alienação parental. Eu vou voltar a esse caso desse meu amigo. Por exemplo, tentou, a família, por parte da mãe, tentou fazer alienação parental. E o que aconteceu? A própria criança, na época, isso aconteceu, ela tinha entre 8 e 9 anos, a própria criança dizia, é mentira, porque se fosse verdade, papai não vinha me pegar para a gente passear, se fosse verdade, papai não conversava comigo para ver o que é preciso, se fosse verdade, papai não tentava várias vezes conversar com mamãe, que às vezes consegue e às vezes não consegue, porque mamãe não quer falar com ele. Então, a própria criança, por quê? Porque existia realmente uma presença afetiva, uma presença de cuidado, uma presença constante. Então, a questão da alienação parental ela pode acontecer de ambas as partes. Mas eu acho que ela, na maioria dos casos, elas só se fundamentam realmente, se concretizam porque há uma falha de uma das partes aí no exercício do cuidado, né? Então, é uma questão assim, a área de direito é uma área muito difícil. Muito difícil. Eu tenho consciência disso. Por quê? Porque você, quando lidar com uma pessoa, você presume que ela está lhe dizendo a verdade. Presume que ela não está lhe ocultando nada. E aí, você tem que trabalhar com essa verdade que a pessoa está te colocando, mas existem outras verdades, outros pontos de vista que muitas vezes você não consegue ver. Então, essa é a questão que envolve a alienação parental. Exato. Eu acho que a tendência a ser maior da alienação parental é porque geralmente a criança tem a fixação da residência com a mãe, né? Então, ela tem mais tempo de contato com a criança, ela em desfavor do pai, com quem ela se encontra quinzenalmente, uma vez por semana, no meio da semana. Então, ela tem mais oportunidade de influenciar a criança no dia a dia, né? E eu acho que é muito mais característico mesmo sendo mulher, eu acho que o homem não se preocupa tanto em estar criando besteirinha de problema, como a gente briga até com amiga, com irmã, com vizinha, com não sei o quê. Eu acho que o homem não perde tanto tempo com esse tipo de coisa, né? E aí eu acho que tudo isso, as características emocionais de todo mundo, eu acho que pesa. Acho que é mais difícil, muitas vezes, a mulher aceitar o término de um relacionamento, dependendo como ele ocorreu. Então, acho que tudo isso são fatores que fazem da alienação. Aproveitando esse tema, uma preocupação assim, que eu tenho quando eu penso em alienação parental, alguns casos que a gente teve no escritório, é a questão do abuso sexual infantil, né? Quando aparece um caso de abuso, a gente sempre vai se investigar, a mãe alegou que teve o abuso e que o pai abusou numa visita, aconteceu tal coisa. E aí, imediatamente, o juiz ou a juíza, obviamente, vai afastar a criança do pai. E muitas vezes acontece de aquele abuso não ter acontecido, chegar no final, descobrir-se que aquilo ali foi uma forma de alienação parental da mãe, que é muito comum. Eita, tem alguém com o microfone dele. Pronto. Alguém com algum fato de alienação ali, e aí a pessoa termina se... Deixa eu só mutar alguém aqui, pronto. E aí a mãe termina, a criança termina sendo desacreditada, né? Por tantas mulheres usarem esse fato com uma forma de alienação parental, o judiciário já fica, peraí, será que é alienação parental ou foi abuso? E mais uma vez, quem fica no meio é a criança, né? A criança que começa a ser desacreditada, e o que muitas vezes beneficia os próprios abusadores, que é verdade o que a criança está dizendo, elas foram vítimas, mas já existe meio que uma barreira, um preconceito. Será que é verdade?
Ou será que ela é um alienador? Ou será que está usando isso? Então, assim, é uma preocupação que eu acho que a gente deve ter, né, na aplicação da alienação parental, para a gente também, como o direito da guarda compartilhada, a gente bem aplicar esse instituto que é importantíssimo, né? O contrário também existe, o homem alienador também existe, né? Acontece com menos frequência, mas acontece de a criança ir para a casa do pai, chegar na casa do pai, aquele final de semana, a criança volta para casa diferente, o que é que aconteceu, começa a pesquisar, e ela diz, não, porque papai disse que você é isso, papai disse isso, não sei o que, papai disse que você se separou. Então, assim, existe dos dois lados, né? E, como eu estou falando, mais uma vez, a vítima sempre é o filho. Numa alienação parental, os pais acham que estão prejudicando o outro lado, mas muito antes de prejudicar o outro, já prejudicou o filho, os danos emocionais para a criança são bem severos, né? Eu queria Tem mais. aproveitar, desculpa, eu queria aproveitar só trazer uma experiência prática e uma vivência a partir da fala do Dr. Anchieta, né? Vejam bem como o caso, ele muitas vezes é tão complexo que não é só escutando um lado, né, que você vai ter a verdade, né? Quando minha filha tinha 6 anos, eu e minha esposa, a gente teve que deixar ela em tempo integral na escola, né? E aí, porque ela ficava de manhã na escola, à tarde ela ficava com a babá, mas a gente teve um problema não poder manter a babá, então ela ficou na escola em tempo integral. Durante um período, né, foi tudo tranquilo, mas durante um certo tempo, depois, a gente, quando chegava na escola para pegar ela, notava que ela estava diferente. Ela estava diferente, até que a gente descobriu, ela própria disse a gente, e na escola tinha um garoto que ficava também no integral, que estava batendo nela, né? E que ameaçava ela, que ela... Por que você não disse isso antes para a gente? Porque ele me ameaçava e dizia, se você contar seus pais, no outro dia eu vou bater mais em você, né? E aí aconteceu esse fato. E assim, claro, isso para os pais, pai e mãe, isso é irritante, né? E aí eu lembro que minha esposa até disse, não, eu vou chegar lá amanhã e vou bater nesse menino. Eu disse, não, a gente não pode fazer dessa forma, a gente tem que conversar com a escola. E foi isso que a gente procedeu, a gente conversou com a escola. E a escola disse, a gente vai prestar atenção, mas a violência, ela continuou. Nossa filha continuou sendo agredida por esse garoto. E aí, nós fomos novamente para a escola. E a escola disse, mas a gente já chamou o pai dele aqui. E o pai não vem para conversar. Aí, pelo conhecimento que eu tenho, inclusive da questão do Estatuto da Criança e Adolescente, aí eu disse, olha, então faça o seguinte, acionem o Conselho Tutelar, porque isso é um caso, assim, é negligência dos pais. Então, eles vão ter que responder por isso. Eu falei, mas vocês acham que é o caso? A escola disse isso a gente. Eu acho que as instituições, às vezes, elas são desinformadas também. Ou se informam e não levam isso a sério. Assim, não acione, porque se vocês não acionarem o Conselho Tutelar, eu é que vou acionar contra a escola. E aí, eles disseram, mandaram um recado para casa, dizendo que se eles não viessem, a escola iria acionar o Conselho Tutelar. No outro dia, a avó dessa criança esteve na escola. E aí a gente foi conversar com a avó, contar tudo o que estava acontecendo e escutar também a avó. E foi bem interessante essa escuta, por quê? Porque a história dessa criança era uma história muito difícil. Ele era de um casamento que o pai e a mãe não se entendiam, o pai abandonou a mãe e deixou ele com a mãe. A mãe foi, disse, eu não vou ficar com o seu filho, não. Foi e deixou ele na casa da avó, mãe do pai dele. E aí a avó dizia, olha, o pai vem pouco ver ele. E esse menino é revoltado, eu não sei o que fazer. E aí, assim, um abandono de menor, tanto por parte do pai quanto por parte da mãe. E eu, junto com a minha esposa, conversamos com a escola dizendo, olha, vocês têm que acionar o Conselho Tutelar, porque é um abandono de menor. Essa criança, ela está sendo altamente prejudicada. E isso mudou a relação da criança depois disso. O pai começou a frequentar a escola, o pai começou a ser mais presente,
A mãe veio se aproximar depois, veio se reaproximar da criança depois, mas mudou a relação, né? Então, assim, é muito complexo você tirar apenas por um lado a história verdadeira, né? Então, só eu contei essa história que eu me lembrei dessa complexidade. Perfeito. Mais alguma pergunta? Quem contribui com a gente? Cadê o pessoal da Comissão de Direito e Família? Madalena. Madalena. Boa noite. Estou escutando? Estou sim. Está escutando? Ô, Cirlei, eu vi que você falou, no caso, que a família de um dos genitores estavam fazendo alienação parental. Então, isso quer dizer que a alienação parental não só é única e exclusiva de pai e mãe, mas avós, tios ou qualquer outra pessoa que estiver na guarda do menor. É isso? Perfeito. Perfeito. Também, é isso mesmo. Alienação parental, o nome tem a ver com a questão de parentes, né? Tem a ver com a questão do pai e da mãe, mas também os parentes que estão envolvidos na convivência com essa criança, né? Então, é a mesma coisa de pegar, assim, né? No caso desse meu amigo, se ele pegasse na convivência com a família dele, e a mãe dele, que é a avó da menina, a tia, você, tua mãe não presta, isso também está envolvido nessa questão. Da mesma forma, se eles tentassem, muito provavelmente essa criança ela também se posicionaria em relação à mãe, porque ela já tinha essa postura que foi parte dessa relação que tanto a mãe quanto o pai, mesmo separado, construíram, né? Mas se eles não tivessem construído dessa forma, né, talvez realmente a alienação parental tivesse sofrido efeito negativo, mas nesse caso específico, não teve esse efeito negativo. Perfeito. Mais alguém? Perfeito. Obrigada. Obrigada, Madalena. Doutora? Pedro? Boa noite a todos. Eu queria abordar um aspecto da guarda, não bem da guarda, mas é um aspecto que deixa de ser observado muitas vezes por alguns juízes. Eu atuo muito pouco na área civil, especificamente na área de direito de família, mas quando atuo me incomoda a questão do próprio abandono afetivo, porque a gente não tem, pelo menos eu me vejo, sem meios de fazer com que o pai, geralmente é o pai que abandona afetivamente a criança, fazer com que ele passe a ter essa preocupação com o afeto com relação à criança. E os juízes, os magistrados, por sua vez, também deixam de observar muitas vezes isso. Eu entendo também que o Ministério Público tem muito trabalho, mas deveria ter uma atuação mais forte com relação a esse aspecto. Eu queria que a doutora falasse um pouco sobre isso e se o nosso palestrante, Cirlei, pode também abordar um pouquinho esse tema, só para a gente tentar encontrar meios de solucionar esses aspectos nas relações de família, principalmente no judiciário. Perfeito, Pedro. Obrigada. Assim, só para as pessoas que não são da área poderem entender, quando a gente fala em abandono afetivo, a gente fala, por exemplo, daquele pai que deveria exercer a visitação, a convivência, e simplesmente não exerce. Só quando faz o pagamento da pensão alimentícia e acha que isso já está cumprindo demais a obrigação dele, né? Isso realmente é uma preocupação. Eu entendo que a gente deveria ter, do jeito que existe, o cumprimento de sentença, o cumprimento de prestação de pensão alimentícia, que a gente pode cobrar, pode inclusive prender a pessoa caso a pensão alimentícia não seja paga, deveria existir algum mecanismo que obrigasse aquele pai a exercer a visitação. Na verdade, a gente não tem esse mecanismo, simplesmente quando o pai não exerce a visita, que a gente, relembrando, é um direito do menor e não um direito do pai, né? Mas só quando ele deixa de cumprir a sua obrigação, eu acho que o que cabe aí é depois já entrar com ação para analisar os danos, analisar os prejuízos causados às crianças, né?
a questão a responsabilidade civil dos pais por danos causados aos filhos, mas isso vai simplesmente tratar já do problema, mas eu não vejo nenhum mecanismo jurídico que a gente possa coibir aquele pai, e aí eu acho que a grande importância do papel do advogado, tá? O advogado de direito de família tem que ter essa consciência do trabalho social que também a gente realiza. Eu gosto muito de dizer que o que me apaixona em direito de família é quando o cliente chega no escritório com a cabeça na estratosfera e a gente termina o processo com a cabeça no pescoço e a gente vai acompanhando as redes sociais, vai vendo a vida reconstruída, vai vendo as relações sendo refeitas, né? E eu acho que o advogado de direito de família tem muito esse papel do social. Não pode ser um advogado que não tenho paciência de falar com o cliente. Não, você tem que estar disponível. O problema do cliente não é o cliente, não é mais um problema. É diferente de um advogado que advoga em massa para defender a Telemar, a Oi, claro, Vivo, qualquer coisa. Então, é diferente desse profissional. O problema daquele cliente é o problema da vida dele. Então, a gente tem que estar disponível para aquele cliente para tratar o problema muito mais profundamente do que simplesmente cuidar de um processo judicial, né? Então, eu acho que o nosso papel como advogado de conscientizar o pai a exercer a paternidade verdadeira, eu acho que é fundamental. Nosso palestrante. Acrescentando só, certa vez, a gente discutindo sobre essa questão que você levantou, uma pessoa, ela disse o seguinte, o juiz, ele pode obrigar a dar pensão, mas ele não tem como obrigar a dar afeto, né? E aí, infelizmente, é dessa forma, né? A gente pode até obrigar, eu sou um juiz, eu posso obrigar, né, a dar o pensão e dizer, olha, você tem que pegar no final de semana para levar para passear, tudo. E pode acontecer que eu gosto das experiências práticas, por isso que eu sou antropólogo, né? Então, teve uma experiência prática de vivência na escola de minha filha, novamente, né? Que é uma coleguinha dela que os pais se separaram e aí depois ficou se sabendo que o pai não ia pegar ela mais, não visitava mais ela. E foram para a audiência, foi determinado, o juiz disse, não, você tem que visitar, é o direito da criança, essas coisas todas. Um tempo depois, veio a se saber que o pai realmente passava lá para pegar ela em finais de semana, um ou outro, passava. Mas o que é que ele fazia? Ele pegava ela no sábado, logo de manhã, né, e levava ela para a casa da mãe dele, deixava ela lá, ia jogar bola, ia sair com os amigos, ia beber cerveja, ia namorar, e quando era no domingo à noite, pegava ela na casa da avó e levava para a casa da mãe, né? E aí quando a mãe, e aí, foi bom? Eu disse, não, eu só fiquei com vovó, né? Eu não vi papai, eu vi papai só no carro, né? Então, assim, é uma questão que tem que ser uma postura pessoal, enquanto pai, enquanto mãe, né? Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, porque muitas vezes eu estou falando da questão da presença, mas eu não estou falando dessa presença negando que muitas vezes a complexidade do nosso cotidiano enquanto homem, por conta de toda essa cultura e por conta de uma exigência, né, da sobrevivência, o pai muitas vezes sai bem cedinho de casa e o filho está dormindo, a filha está dormindo, e chega, o filho está dormindo e a filha está dormindo. Muitas vezes trabalha final de semana, ou seja, esse pai, ele muitas vezes, por conta da questão das condições sociais, que infelizmente é uma realidade triste no Brasil, esses pais não podem exercer um outro tipo de paternidade muitas vezes, porque eles desde cedo aprenderam que tem que ligar apenas na sobrevivência e infelizmente tem que fazer isso, né? Então, isso já é um outro caso a se pensar. Mas, assim, não dá para a gente negar que a lei, ela responde a algumas demandas, mas ela não consegue solucionar todas. Isso, eu acho que aí o que também é importante, não é que você falou essa questão desse pai que não tem o tempo com o filho, é que para a formação do caráter da criança, a gente não vai precisar somente de tempo com o filho.
mas tempo de qualidade. Então, muitas vezes, um pai que passa 10 minutos com o filho, dando tempo de qualidade, escutando eles, dando atenção, querendo saber das atividades escolares, vale muito mais do que um pai que passou 3 horas com ele em casa, mexendo no computador, vendo televisão, fazendo qualquer outra coisa, sem dar atenção ao filho, né? Então, além de tempo, tem que ser tempo de qualidade para que os menores sejam atendidos. Pedro, você quer complementar alguma coisa? Não. Desculpe se eu fugir ao tema aí, mas é uma coisa que me incomoda e a gente precisa... Não, fugiu de jeito nenhum. Realmente discutir isso. Eu agradeço muito as palavras e as considerações do doutor Serlei e do doutor Érica. Obrigado. Eu que agradeço, Pedro, de verdade. Desde a ajuda aqui, vou colocando a lei, você já está participando desde o começo aí. Obrigada. Obrigado. Quem mais? Tem que fazer pergunta, senão acaba. Mais alguém? Madalena. Deixa eu tirar de mudo, Madalena. Você está em mudo. Aperta aí, por favor. Não estou conseguindo tirar você de mudo, não. Agora. É o seguinte, eu já vi várias assim, ações de pessoas que, mesmo depois de adultas, filhas, mesmo depois de adultas, abrindo processo contra o pai, porque na infância ela não teve esse amor, não teve essa aproximação com o pai. Existe tempo para que uma filha possa colocar o pai na justiça por falta desse amor, desse carinho, dessa afetividade, porque tem casos em que, por conta do pai não ter abandonado o filho ou a filha, ela psicologicamente cresce uma pessoa com traumas, ela cresce uma pessoa triste, ela cresce uma pessoa recalcada. Para se colocar na justiça, existe época que se coloque, ou se a filha tiver 30, 40 anos e o pai ainda estiver vivo, ainda o prazo não está inspirado. Não sei se você vai poder responder. Mas isso é sério, eu não sei o prazo prescricional, até porque não é uma, apesar de os danos serem muitos, não é uma ação que a gente vê no dia a dia, tá? Até porque quando o filho passa já para a parte que precisa de assistência da mãe, então no momento que o filho começa a precisar assinar a procuração, com os 16 anos, né? Começa a assinar a procuração, ou depois, dificilmente o filho entra com ação já contra o pai. Então, assim, na verdade, sendo bem séria com você, não é uma ação que eu nunca vi, que eu já vi. Foi meu tema de uma monografia de pós-graduação, mas realmente, na prática, eu nunca vi funcionar aqui esse tipo de procedimento. Okay. Obrigada. Só acrescentando informação a isso, porque em termos de jurídicos de lei eu não tenho como falar nada sobre isso, né? Mas essa questão dos danos afetivos, eles não ocorrem apenas da reminiscência, não, mas da presença também, ou seja, o presente, ele também é um dano, né? Então, se uma relação, vamos dizer, uma filha ou um filho com 25, 30 anos, tenta se aproximar do pai nesse convívio, e o pai, ele continua negando isso, continua dizendo, não, você não gosto, não quero ter responsabilidade. Não é a questão da responsabilidade financeira, não, é a questão da responsabilidade afetiva, né? Então, tem que se analisar o dano. Qual é o dano que está se tendo essa relação? Porque muitas vezes vários casos foram mostrados no Fantástico, do filho e da filha que queria o nome do pai na certidão de nascimento que não tinha e vai atrás e consegue. Alguns casos mostram a certa necessidade, né? E outros casos, assim, bota o nome, mas não muda nada na relação. Então, os danos, eles são permanentes, né? Eles podem ser ressignificados, né? Mas não significa que isso ficou no passado. Não, isso continua no presente. Certo. Obrigada.
Ô, Érica, Oi. tudo bem? Oi, Xará. Eu queria tirar uma dúvida, eu não entendi muito bem essa questão. Cabe o conselho tutelar, né? Porque, assim, o pai do meu filho, ele já faz quase 2 anos que não vê ele. Ele mora em Juazeiro do Norte. E, assim, nem manda ele para lá, nem traz, nem vem aqui visitar ele, né? E quase não liga também, né? Que hoje em dia, com a tecnologia, ficou mais fácil, né? Eu que já fico estimulando ele, ligue pro seu pai. Só que ele, às vezes, também não quer ligar porque quer que ele ligue, né? Entendeu? E aí ele tinha falado acho que é Cirlei, né? Tinha falado do abandono, né? No conselho tutelar. Aí eu não entendi. Quando é que cabe falar sobre o abandono lá no conselho tutelar? Eu não sei como é o caso geral que você colocou. Assim, você trouxe alguns elementos, mas precisava se investigar e entender mais elementos para perceber se isso configuraria um abandono, né? Você disse, não, às vezes ele liga, né? Ele tem Isso. contato na internet, quer queira ou não, isso configura uma relação aí que é constituída. No caso que eu citei, o que acontecia era que a mãe abandonou ele ao deixar ele na casa do pai. E o pai chegou a assumir essa responsabilidade. Relegou à mãe, que é a avó, né? A mãe dele, a avó. Entendi. E aí, assim, ele não tinha nem o contato com a mãe, e já tinha constituído... Nem com o pai, né? E nem com o pai, porque o pai só mandava o dinheiro, né, para que a avó, que era necessário, pagasse a escola, e a criança, ela refletia isso no comportamento dela, era altamente agressiva ela. Entendi. Porque ela não tinha nem o pai nem a mãe nessa questão do afeto, e aí a violência dela era um reflexo disso, né? Então, a gente conversou com a escola, disse, olha, aciona o conselho tutelar, porque esse abandono de menor era nessa questão. Afetivamente, estava mostrando que o pai e a mãe não estavam exercendo a função que eles deveriam exercer. Entendi. Tá certo. Obrigada. Nada. Perfeito. Obrigada, Érica. Nada, obrigada também. Pode fazer pergunta ainda? Lógico. Silvia. Lógico. Olha, eu gostaria de saber, assim, o filho tem que ter o que tem na casa do pai, fica na casa do pai. O que tem na casa da mãe, fica na casa da mãe. Porque, assim, aconteceu um episódio que já sabe de quem eu estou falando, dona Érica sabe, né? A criança vinha para a casa do pai e o pai pegou e ia começar as aulas e comprou um material escolar, uma bolsa nova. E quando a criança viu, ficou super feliz, né? Poxa, meu caderno novo, bolsa nova, tudo isso foi no começo do ano. E aí ele foi para casa, né? Para casa do final de semana que estava com o pai, foi para casa com aquela bolsa. Ao chegar lá, a mãe tirou a bolsa dele e disse, isso não fica aqui, fica na casa do seu pai. E aquela criança ficou assim, sem entender aquela situação, né? Porque ela tirou de uma forma, a criança foi, você tirou, isso não fica aqui. Fica na casa do seu pai, porque é daqui. Tanto é que a roupa que vai, traz de volta, e assim, né? Uma determinação dela. Então, nessa situação, é correto a mãe agir dessa forma com a criança? E se é assim mesmo, que é na casa do pai, a roupa da casa do pai, porque a roupa na casa da mãe é da mãe, né? Então, foi isso aqui que eu anotei aqui para perguntar, porque, assim, outra coisa, sobre guarda compartilhada, né? Que, às vezes, acha que guarda compartilhada é só o quê? Vai para a casa do pai, vai para a casa da mãe. E não as decisões sobre a criança. Só uma pessoa toma as decisões sobre a criança. Onde vai estudar, tudo sobre a criança. Então, sobre essas duas questões aí que eu queria esclarecer. Como professora também, eu já vi muitas coisas acontecer em escola, né?
coisas assim absurdas de pai brigando por causa da criança, proibindo. E aí, em relação a isso, eu queria saber também, né? Porque às vezes você passa por essas situações. Obrigada pela oportunidade, viu? Posso falar ou você quer falar? Não pode falar. Vou só complementar, porque isso é uma questão É totalmente bem jurídica. Isso. Em relação a essa questão da roupa, foge até o razoável, né? Eu tive caso de uma cliente que a criança era submetida ela descia da casa da mãe, quando chegava no carro, ela trocava de roupa, com a roupa que o pai tinha levado, depois ia para casa com a roupa do pai, entregava a babá com a roupa da mãe. E aí, assim, não tinha isso na cabeça da criança, era uma loucura. Novamente, eu digo, é o papel do advogado, acho que botar um pouquinho de juízo na cabeça do povo também, né? Porque a gente não pode ver essas coisas e achar que é normal e achar que isso pode acontecer, né? Que realmente Exatamente. foge de qualquer razoabilidade, de qualquer... Não tem. E existem realmente mecanismos jurídicos para você evitar esse tipo de coisa. E a questão da guarda compartilhada é como eu falei, né? Os dois têm que resolver em conjunto. Eu também tive um caso de uma pessoa que foi para lá, a gente entrou com ação na justiça, porque o menino queria fazer basquete, a guarda era compartilhada, o menino queria fazer basquete, a mãe queria que ele fizesse basquete mesmo, e o pai queria que ele fizesse futebol. Então, entrou-se na justiça para o juiz decidir se o menino ia fazer basquete ou futebol. Então, você vê que não existe lógica na relação familiar, não existe nada, e realmente cabe a gente, como profissional, tentar ajudar a fazer o nosso papel, que nem sempre se consegue, né? Mas direito de família, eu digo que quando cada cliente que a gente atende, a gente diz que pensa que viu coisa pior e aparece um pior ainda, né? As relações realmente estão bem evoluindo negativamente. E eu acho que depois dessa pandemia, mais coisas vão surgir. É verdade. É porque realmente a cabeça da criança fica sem entender, né? Tanto é que a criança diz assim: não, essa sandália eu não posso levar porque minha mãe não quer lá. Essa sandália tem que ficar aqui. Né? Isso, tem que usar então, realmente pessoas, terceiros, que possam realmente ajudar nisso aí. E a criança já tem essa mentalidade, não, de lá daqui, é daqui, né? Então, assim, a bolsa só podia pegar nela quando viesse para casa do pai, as coisas, né? Para casa do pai. Inclusive, a escola dessa criança, ela tomou a decisão... Pode ajudar muito nessa relação. Eu acho que professores, coordenadores, diretores de escola têm um papel fundamental. Inclusive, teve uma escola que tentou conciliar, porque o pai foi buscar na escola, isso quando ele saiu de uma escola, foi para outra, que o pai ficou procurando em que escola a criança estava, porque ela não comunicou. E aí, quando ele chegou lá para buscar a criança, o padrasto trabalhava nessa escola e não deixou a criança ir com o pai. Né? E aí a diretora interviu lá e houve... Né? E a diretora passou a conhecer a situação da criança, né? Que a criança era novata e não conhecia. E aí entraram num acordo, né? Depois de uma certa confusão que houve em relação a isso do padrasto não deixar a criança ir. Né? Então, obrigado, porque esclareceu bem. Fora que a gente, como professora, tem que estar ciente disso também, porque se acontecer, a gente tem que saber como agir. Né? Eu que agradeço. Obrigada. Quer completar alguma coisa? Eu queria voltar à velha questão. Né? Eu acho que o grande problema que existe na questão da criação, né, do cuidado, é a falta de cuidado que tem muitas vezes os pais e as mães, né? Porque eles deixam muito claro as fissuras que existem nessa separação quando eles tomam uma atitude dessa forma. Para mim, no meu parco entendimento, né, o que é comprado para uma criança pertence a ela, não pertence à casa do pai ou à casa da mãe. Né? Então, ela leva para onde ela quiser. Se ela vai para a casa da mãe, ela leva para a casa da mãe. Se ela vai para a casa do pai, ela leva para a casa do pai. Né? Não é da casa, é da criança, então ela decide para onde ela vai levar. Exatamente, perfeito. Doutor Peixoto. Doutor Peixoto.
Recebi mensagem aqui, doutor Peixoto estava querendo falar. Eu acho que ele saiu. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Doutora Érica. Doutora Rafaela. Na verdade, não seria uma pergunta, eu gostaria de compartilhar com os meus colegas a minha experiência pessoal e não é de nenhum caso. Na verdade, seria como a parte sofredora falando em relação ao abandono afetivo. A minha mãe engravidou jovem, numa cidade pequena do interior, e o meu pai nunca registrou, nunca me assumiu, nunca fez nada. Então, isso para mim foi terrível, porque era uma cidade pequena do interior. Eu sabia quem era meu pai, muito embora minha mãe nunca tenha me dito nem que ele era feio. Mas aí as pessoas falam, né? Então, eu cresci com o desprezo de toda a família do meu pai. E isso, para mim, era terrível. Então, assim, eu particularmente hoje evito advogar em casos que envolvem crianças, porque eu sei o que a criança está passando. Então, para mim, o sofrimento é dobrado por conta disso. E aí, o que acontece? Eu demorei muito tempo e, inclusive, tive que fazer sessões de terapia para me conhecer e me aceitar, porque eu ouvia da família do meu pai que eu nunca ia ser, eles usavam até a frase, eu nunca ia ser ninguém, porque eu era a filha bastarda. Então, isso ficou, mesmo que inconsciente na minha mente, de uma maneira que eu demorei para aceitar e demorei para conseguir entender a minha capacidade, não é, como pessoa, como a capacidade que eu tinha, porque as pessoas muitas vezes elogiavam as coisas que eu fazia e eu não conseguia aceitar aquilo. Então, assim, é só para explanar a minha experiência, as dores que eu tive até realmente ter essa capacidade de me aceitar, e disse, não é assim, a culpa não foi minha. Né? Então, para quando vocês realmente pegarem casos que envolvam crianças, que entenderem um pouco como é terrível para quem está naquele meio, quem sofre o abandono, por exemplo, como eu sofri o abandono afetivo, então isso ainda causa dores em mim, mas para entender isso, hoje eu tenho apenas um único caso relacionado à família, que é inclusive de um primo meu que sofre porque está há mais de um ano sem ver o filho, porque, enfim, a gente está numa briga judicial aí muito grande, mas a mãe, ela aliena a criança, e não só a criança, ela consegue fazer todo um meio acreditar nela. E aí, eu até digo, nesse caso, eu não ouvi só um lado, eu conheço toda a situação, então, desde que eles casaram, enfim, o divórcio e tudo mais. No único caso que eu estou advogando, porque faz parte da família, e aí eu acabei me envolvendo, mas eu confesso que é muito ruim mesmo, e o sofrimento, eu posso garantir para vocês, é terrível, terrível, e as dores, elas não passam, e você pode até sim se tornar um adulto muito problemático por conta do despreparo, e até por conta do orgulho de um lado, de nunca procurar tentar resolver a situação. Então, eu só gostaria de compartilhar com vocês, de fato, assim, a minha experiência, os meus sofrimentos, porque eu acho que é interessante você saber realmente do que se trata. Porque uma coisa é você ver a teoria e ver estudos, outra coisa é você sentir na pele, de verdade, todo aquele sofrimento. É verdade. Eu agradeço, Rafaela, pelo desabafo, né? Eu acho que realmente é uma situação terrível que a gente... Por isso que eu falei, o advogado de direito de família não advoga só com o lado técnico, tem que advogar também com o coração, advogar pensando que aquela pessoa, ela tem uma história, ela é um problema individualizado, né? Você não dá para cuidar daquela pessoa como mais um cliente. Então, isso demanda, inclusive, até mais tempo da gente, mas não dá para ninguém ser número dentro do escritório. E aí, realmente, os danos são enormes, a gente vê isso na prática. Paráveis. São, como você falou, para a vida toda, né?
Então, eu acho que essa reflexão vale principalmente para nós, pais e mães, para que a gente possa saber a nossa responsabilidade em relação aos nossos filhos. Até uma frase quando você não vai ser ninguém na vida, desse jeito você não estuda, você não vai ser ninguém na vida, você vai ser tal coisa, entendeu? E assim, essas frases vão ficando na cabeça da criança e futuramente isso vai ter uma repercussão. Então, quando a gente educa, a gente tem que ter realmente muito cuidado com esse tipo de atitude, né? Doutor Peixoto, vi que o senhor voltou. Estava aqui sempre, mas tranquilo, estou só deleitando-me com a oportunidade que vocês me ofereceram. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém quer contribuir? O cachorro começou a latir. Para a Cirlei, pode ser? Érica? Oi, Valéria. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para a Cirlei em relação ao Instituto, na verdade. O que eu ouvi aqui até agora, muitas das consequências por conta dos filhos terem esses vários problemas é basicamente relacionamento mal acabado, né? E eu queria saber se o Instituto ele faz algum tipo de ação, algum tipo de trabalho em apoio a esses casais que estão se divorciando, ou algum trabalho de conscientização dos pais, em ter esse contato com o filho. O que é feito em relação a isso? Essa conscientização, há alguma preocupação por esse lado ou não? Ou se é feito algum outro tipo de coisa? O Instituto Papai, eu até no início eu falei um pouco, ele iniciou com esse trabalho de acolhimento ao jovem pai, né, fazendo ele refletir sobre a questão da gestação, sobre a questão do cuidado com a criança, sobre a questão da relação com a companheira também. Né? Então, depois a gente começou a desenvolver trabalhos com jovens, também grupos de jovens, fossem eles pais ou não, né? Mas na possibilidade de que, muito provavelmente, esses jovens um dia vão constituir, né, relações com outras pessoas e vão constituir família, vão formar suas famílias. Né? E aí a gente começou a trabalhar com esses grupos de jovens, fazendo com que eles pensassem, né, nas suas relações. E aí eu queria acrescentar uma coisa que você colocou. Muitas vezes esses problemas eles são de separações mal resolvidas, nem sempre. Né? Às vezes o casal não se separa e isso é mais prejudicial do que se separasse. Né? Porque muitas vezes o casal eles deixam muito claro para os filhos que a relação ela não é boa entre eles e isso, quem sofre a maior consequência são os filhos. É a convivência, né, muito ruim. E aí você fez uma questão que a gente faz, sim, trabalhos com pais adultos, né, com família, né, quando a gente trabalha com esse grupo de jovens, a gente promove encontros de famílias também, né, onde a gente dialoga com o pai e a mãe, né, que está presente, né, como é que a gente percebeu essa criança ou esse adolescente, né, esse jovem, como ele chega, algumas questões que eles trazem, né, algumas questões que têm a ver com eles mesmo, com o pai e a mãe, né, o que eles refletem, né, nos trabalhos que a gente desenvolve, e a gente procura fazer com que cada vez mais eles pensem sobre essas relações e como isso reflete na vida dos filhos. Né? E também sobre o tipo de trabalho que a gente faz, como isso contribui para os filhos. Né? Então, muitas vezes, as relações, quando não se separam, quando se separam e que não são bem resolvidos, né, é altamente problemático. Mas, muitas vezes, quando é problemático e não se separa, é muito problemático também. Né? Então, essas questões a gente vê cotidianamente no trabalho que a gente realiza. E quando a gente faz trabalho com pais, especificamente com pais adultos, o que a gente escuta e tenta refletir com eles são coisas que é de cair o queixo, são absurdos. Tipo, por exemplo, e quando você vai investigar, muitas vezes, muitos indicativos do comportamento que esses homens assumem no seu dia a dia é uma reprodução do comportamento que eles vivenciaram quando eram crianças, quando eram adolescentes.
né? Por exemplo, teve um pai que ele constantemente disse, não, porque em casa o que eu mando é uma ordem, porque tem que cumprir. Se não cumprir, aí eu me arreto. E aí, quando eu fiz um trabalho com eles de pensar como era quando era criança, o que é que eles têm de registro mais marcante, esse pai que disse isso, ele contou uma história que, para mim, foi muito emblemática da postura dele. Ele dizia, não, na minha casa era o seguinte, minha mãe fazia comida, mas a gente só podia comer depois que meu pai comesse. E se ele atrasasse quando chegasse, ele disse, teve um dia que meu pai chegou, era quase 11 horas da noite, e a janta estava pronta de 6 horas da noite. Mas a gente só foi comer quase meia-noite, porque ele chegou, ainda foi tomar banho, ainda foi trocar de roupa, e a gente tudo com sono e com fome, e teve que ficar na mesa esperando ele. Quando ele sentou, que ele comeu, deu a primeira garfada, aí a gente estava autorizado a colocar a comida no prato da gente. Então, para você ver como muitas vezes essas relações, elas são reproduzidas, eu acho que eu esqueci, não sei se foi Rafaela, né, que falou, né, da questão de como a vivência dela refletiu na vida dela, né, e como ela teve que fazer terapia para isso. Né? Infelizmente, nem todo mundo tem condição de fazer terapia, porque se paga e nem todo mundo tem dinheiro para pagar essa terapia. Mas se a gente fosse fazer, a gente ia ver que a nosso convívio, as nossas vivências quando crianças e adolescentes, e de hoje também, elas refletem nesse nosso comportamento e na forma que a gente produz e reproduz determinadas questões. Então, Cirlei, esse reflexo seria, então, a maior dificuldade que vocês encontram para mudar o pensamento desses pais? Ou teria alguma outra coisa? Mudar o adulto é muito mais difícil do que fazer com que essas mudanças se reflitam na adolescência e na juventude e também na criança, mas a gente trabalha pouco com criança. Né? Por quê? Muitas vezes um trabalho que a gente faz com um grupo de adolescente, a gente não faz um trabalho pontual. Até acontece, às vezes, a gente fazer 1 encontro, 2 encontros, né, que são coisas de convites. Mas quando a gente trabalha com um grupo, no mínimo a gente trabalha com esse grupo 6 meses. Geralmente 1 ano. Às vezes, 2 anos, né, com esse grupo. E a gente vê nitidamente a mudança desses jovens. A gente vê jovens que são muito agressivos no final desse processo. Eles são jovens bem tranquilos na relação com os outros. A gente vê jovens que muitas vezes chegam dizendo, não, mas a mulher tem que apanhar mesmo, a mulher tem que obedecer, se não obedecer, apanha. E sai dizendo, não, que história é essa de violência contra a mulher? Né? Teve um jovem que ele falava tão naturalmente da violência contra a mulher, e depois de uns 8 meses de trabalho que a gente fazia com ele, ele chegou num dos encontros da gente e ele disse, não, meu pai começou a discutir com a minha mãe e foi levantar a mão para ela. Aí foi mesmo, e o que é que aconteceu? Eu disse a ele, olha, se o senhor encostar o dedo na minha mãe, eu vou na delegacia da parte do senhor pela Lei Maria da Penha. Né? E aí, ele disse, e aí teu pai? Ele disse um palavrão para mim, mas não encostou a mão na minha mãe e também não bateu em mim. Né? E aí, assim, então você vê a mudança. E essa mudança é muito mais fácil. Esses pais adultos que a gente trabalha, a gente tenta fazer que eles reflitam. O que é que isso vai mudar na relação dele, a gente não tem ideia. Porque são trabalhos menos intensivos do que o trabalho que a gente faz com os jovens. Mas digo com quase certeza absoluta que a maioria desses jovens que passam por o trabalho que a gente desenvolve, eles têm uma postura diferente na vivência deles posterior. Perfeito. Bem, pessoal, eu acho que, em virtude do adiantar da hora, acho que nosso objetivo maior foi atingido, né? A gente quis fazer do Dia dos Pais não somente uma mensagem para os pais, mas um pouco de reflexão, onde a gente possa estar pensando, repensando, não só na vida da gente, como a gente possa ver como a gente pode ajudar outras pessoas, né? Não posso deixar de passar esse momento sem homenagear o meu pai, que está aqui presente, né? Eu estou vendo o nomezinho dele aqui, ele está presente em todas as lives, tudo que eu faço, ele junto com minha mãe são os meus maiores incentivadores. Então, nesse Dia dos Pais, eu não podia deixar de homenagear o meu pai
e agradecer pela vida dele, agradecer pela presença dele na minha vida, por ter me ensinado a ser uma pessoa de bem, uma pessoa cristã acima de tudo, pai. Você realmente é um orgulho para mim, tá? E agora eu quero chamar aqui, a gente tem uma criança de 9 anos, é o Luiz Otávio Campos de Sá, onde ele vai, em nome de todos os filhos, fazer uma homenagem para vocês, pais. Cadê Luiz? Tá pronto, Luiz? Tá aqui comigo. Não fale bem bonito. É uma surpresa para mim também. Ele tá aqui do meu lado, mas é uma surpresa também. Vamos ver. Muito bem. Respire e fale bem bonito. Um pai dá conselho e encorajamento quando a gente precisa. Um pai se importa com as coisas que são importantes para a gente. Um pai fica feliz com o nosso sucesso e felicidade. A vida inteira eu agradeço, pai, pelos abraços, risos, alegrias e momentos especiais a cada dia, por todas as maneiras com que você demonstrou o quanto amava e se importava, por sua paciência e seu humor, por tudo que você sempre fez. Eu tenho muito orgulho e sou muito feliz por ter um pai como você. Feliz Dia dos Pais. Oh, que coisa linda! Parabéns! Obrigada, Luiz. Parabéns, Saulo. A gente também tem Ana Maria, Aninha, de 5 anos. Cadê a Aninha? Tá chegando agora. Cadê a Aninha? Olha que coisa linda! E que laço bonito, Aninha. Obrigado. Obrigado. Você vai fazer uma homenagem para papai? O que é que você tem a dizer para papai? Então dá um abraço bem apertado em papai. Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Oh, obrigada pela sua participação. Muito linda. Quando crescer, já vai fazer live. Olha aí, já está participando. Obrigado, doutora. Vou agradecer a todo mundo pela presença, né? A gente está vendo aqui o tempo todo, vocês estão aqui com a gente, eu estou sempre acompanhando, sempre mais de 40 pessoas, vocês não nos abandonaram, né? Sinal que o evento foi produtivo, sinal que o nosso convidado foi maravilhoso, acho que foi um aprendizado, um momento de reflexão. A Comissão de Direito de Família e Sucessões só tem muito que lhe agradecer. Saiba que essa é a primeira oportunidade de nossa parceria. Vai ser muito bem-vindo ter o Instituto Papai, em parceria com a Comissão de Direito de Família. E a gente vai estar sempre à disposição, que vocês precisarem da gente também. É uma via de mão dupla, né? Vou lhe dar a palavra para seu encerramento, seus agradecimentos. Mais uma vez, agradecer o convite, agradecer a todas pessoas que estão aqui presentes, né, que puderam nos prestigiar, agradecer as contribuições, aprendi muito, muitas coisas que foram colocadas aí que no campo do direito eu não tenho conhecimento, mas é por isso que eu digo assim, essa troca ela é muito rica, porque a gente vai aprendendo cada vez mais um pouco, né, e a gente vai podendo, inclusive, repassar isso para outras pessoas. Então, se vocês quiserem conhecer o Instituto Papai, nós estamos nas redes sociais, tanto no Facebook, coloca lá Instituto Papai, quanto no YouTube, coloca lá Instituto Papai junto. Vocês vão ter um número de entrevistas, materiais educativos, animações. Nós temos muitas animações que crianças podem assistir, né, falando sobre essa questão da socialização masculina. O menino ele é criado dessa forma, e isso faz com que eles muitas vezes não pensem no cuidado, e são coisas bem simples, mas que as crianças muitas vezes percebem, né, porque são animações para um linguajar de fácil entendimento. Tem documentários também, como eu falei, no documentário Pai Não é Visita, mas tem outros, tem sobre violência contra a mulher, homens e violência contra a mulher, né, e tem também o Instagram, podem nos seguir na rede também, Instituto Papai.
né? E se quiserem conhecer o nosso trabalho, infelizmente com a pandemia a gente não está funcionando lá na Instituto Cata, cada um em sua casa, mas quando passar isso aí, se quiserem nos visitar, estaremos abertos para qualquer pessoa que queira ir lá. Massa, massa. Muito obrigada mais uma vez. Agradecer novamente a vocês, agradecer ao AB Olinda pela confiança, né? Nosso presidente Paulo, nossa vice Juliana e a Narciso, mais uma vez, que está aí cuidando da gente. E domingo que vem, que é o Dia dos Pais, esse é o primeiro momento de homenagem aos pais, promovido pela OAB Olinda, mas no próximo domingo tem uma nova campanha que está sendo preparada, então vocês vão estar tomando conhecimento pelas redes sociais, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigada mais uma vez. A Comissão de Direito e Família permanece à disposição de vocês no que a gente puder ajudar, tá bom? Boa noite. Beijo para todo mundo. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.